Então vamos lá, senhores. A gente já falou na aula passada sobre os operadores aritméticos, certo? Tipicamente eles trabalham com 3 operandos, um de destino, 2 de origem. Você pega a operação e coloca no lugar da segunda vírgula. A primeira vírgula você coloca igual, e aí nós temos os primeiros operadores nossos. Operações aritméticas e lógicas, sempre baseadas em registradores, são feitas dessa forma, ok? Operações de memória. Uma outra coisa importante aqui de operações de memória, certo? Que a gente vai usar para trabalhar com dados. Uma coisa diferente, provavelmente, das outras arquiteturas que vocês viram, o MIPS tem 32 registradores. Então, suas variáveis, você vai tentar colocar nos registradores. Você não vai colocar na memória instantaneamente. Cria uma variável e botar na memória. Não, bota no registrador. Certo? A não ser que você fique sem registradores. Em algum momento você pode ficar, mas tipicamente nos programas de vocês não devem ficar sem registradores facilmente, não. Só que você vai precisar da memória também para vetores, estruturas, dados dinâmicos e coisas assim. E aí, obviamente, você vai ter que usar a memória. Tem uma característica muito importante da arquitetura MIPS e arquiteturas RISC em geral, que elas são consideradas arquiteturas Load Store. O que significa isso? Para quem já viu o assembly de x86, para quem já viu outros conjuntos de instruções, no MIPS você só faz acesso na memória através de 2 instruções. Uma instrução de load, que lê da memória, e uma instrução de store, que grava na memória. Não tem mais nenhuma outra instrução para fazer acesso à memória. Você tem variações do load e store, mas você vai ter que usar load e store. Okay? Para o nosso trabalho aqui, vocês vão usar exatamente o load e store, vocês não vão usar nem as variações. Então você tem 2 instruções para fazer acesso à memória. Não tem uma instrução que lê um negócio da memória, soma, guarda no registrador, ou que soma 2 coisas e bota na memória a resposta. O que você tem é uma instrução que lê da memória e uma instrução que escreve na memória. Qualquer outra coisa você vai trazer da memória para o registrador, manipula o registrador, pega o registrador, faz alguma conta e manda ele para a memória de novo. Ok? Essa que é a diferença que a gente tem. Tudo bem? Bom, e a memória é endereçada em bytes. Ok? O que significa isso? Endereço 0 da memória tem um byte. Endereço 1 tem outro byte. Endereço 2 tem outro byte. E assim sucessivamente. E aí entra uma coisa muito interessante. Mas as palavras, obviamente, são alinhadas. Então você tem que juntar 4 bytes para formar uma palavra. E você só acessa a memória em posições múltiplas de 4 bytes. Ok? Então você tem o acesso à memória em múltiplos de 4 bytes. Uma coisa que você tinha perguntado, Matheus, MIPS é Big India. Certo? Ok? Uma característica importante aqui, deixa eu só falar um pouco sobre endereçamento. Suponha que a nossa memória seja esse pedaço aqui todo. Aqui é o endereço 0, certo? Esse endereço aqui tem 1 byte. Endereço 1 tem 1 byte. Endereço 2 tem mais 1 byte. Endereço 3 tem 1 byte. Aqui, bom, vamos colocar só o 4 aqui. 5, 6 e 7. Nós temos 2 palavras na nossa memória. Ok? Então nós temos a palavra que começa na posição 0 e a palavra que começa na posição 4. Algum problema quanto a isso? Não? Parece simples? Certo? O que acontece então com todos os endereços de memória que o processador manda para a memória? Tem alguma particularidade deles? Todos são múltiplos de 4. O que significa isso? Ele vai andar de palavra para palavra. O que mais? Tem alguma propriedade? Oi? Que tudo é 32. Já está chegando lá, mas vamos lá, vamos continuando. Uma coisa muito importante é que você... Vamos pegar aqui, deixa eu fazer uma separação só para ficar um pouco mais visual para a gente. Certo? Aqui está a palavra, certo? Qual palavra que contém o endereço 2? A primeira palavra, certo? Então nós temos a primeira palavra aqui e a segunda palavra aqui. Se você quiser ler o byte 5 da memória, qual palavra que você vai ler? Certo? A segunda palavra. Ok? Você não vai ler a palavra de endereço 5. Por quê? Porque foi dito que o MIPS só acessa a memória por palavra. Para ser bem claro assim sobre isso, imagina algo fisicamente mesmo. Você tem um processador, tudo bem? Você tem a memória aqui.
E aí você tem fios. Certo? Os dois últimos fios deveriam passar sempre o valor 0. Na verdade, os bits menos significativos vão ser sempre 0. Você vai acessar o endereço 4, 8, 0, 4, 8, 12, não é isso? Na verdade, não. O que vai acontecer é que não existem os dois últimos fios. Então, nem que você quisesse, você passaria outra coisa. Ok? Tudo bem? Você não consegue mandar fisicamente, inclusive. De 4 em 4, isso. Ela é endereçada byte a byte, mas ela é acessada de 4 em 4, em palavra em palavra. Sempre múltiplo de 4. Certo? Por que eu estou falando isso agora? A gente vai ver que, como os endereços são sempre múltiplos de 4, a gente vai poder fazer otimizações posteriormente. No fundo, a largura de comunicação do nosso sistema aqui com a memória é de 4 bytes por vez, 32 bits. Esse canal aqui... Não, na verdade ela é endereçada por byte, mas ela é largura de 32 bits. Tudo. Então, no fundo, aqui a gente tem dois canais de comunicação. Um canal de endereço que passam 30 bits. Tudo bem? Por que eu preciso de 32? Afinal, os dois últimos são 0. No fundo, fisicamente, são menos bits. Certo? E nós vamos ter um canal de dados que vão passar 32 bits. Certo? Esse aqui é um canal de dados. Notaram essa questão física? Certo? Alguém foi lá e tirou 2 fios. Ou melhor, não colocou os 2 fios lá. Se ele não colocou esses 2 fios, você nunca vai poder mandar um endereço, certo, com os dois últimos bits diferentes de 0 para a memória. E mais, você vai ver que o conjunto de instruções é feito de tal forma que você também não consegue fazer isso. Em certos pedaços lá, pelo menos. Ok? Mas existem certos momentos que você vai poder fazer e você não deve. E aí fica sob sua responsabilidade não colocar. Diga. Ele tem... Como é que você faz para carregar um byte, ler um byte dessa memória? Vamos tentar chegar nela. Isso. Ler é razoavelmente simples, não é? Você lê e aplica uma máscara. Certo? Tudo bem? E no fundo tem uma instrução que faz exatamente isso para você. Ela lê 32 bits e pega um byte de lá. Ela já vai fazer isso para você. A leitura é simples. E a escrita? É fácil. Eu quero escrever um byte na memória. Como é que eu faço agora? Se você quer escrever um byte, o que acontece? Você quer pegar esse cara aqui, você quer pegar esse verde aqui, ó. Esse vermelho aqui, você quer transformá-lo em verde. Então você quer apagar esse vermelho e transformá-lo em verde. O que você tem que fazer? Traz a palavra inteira, troca esse cara, muda de vermelho para verde, guarda de volta. Isso aí é chamado, em vários lugares, como RMW, Read, Modify, Write. Okay? Existe uma instrução que também faz isso para você. Okay? A gente não vai usar operações de byte, mas tem 2 instruções de byte que fazem isso para você. Mas aí você pode pensar o seguinte, imagina você tem essa palavra, você quer escrever uma string. Como é que funciona uma string aqui? Então, tipicamente, você vai escrever uma string colocando os 4 caracteres por palavra, certo? Mas a sua string não tem que ser múltiplo de 4. Quem aqui tem um nome que não é múltiplo de 4 caracteres? Acho que é fácil encontrar, né? Ok? Tudo bem? É fácil encontrar. Então, ninguém é obrigado a ter nomes ou qualquer outra string múltipla de 4. No fundo, a sua alocação de memória vai acabar sendo múltipla de 4. Você não vai alocar muito mais quebrado do que isso. Mas é questão do seu sistema operacional. Por simples otimização do compilador do sistema operacional. Mas, a priori, o que você vai fazer ali? Toda manipulação de string sua vai fazer leitura de palavras e vai fazer a manipulação de string escritas novamente. Certo? Então, isso vai acontecer para você. Se você está programando em C ou qualquer linguagem de alto nível, o compilador já faz isso para você. Se você programa em Assembly, quem vai fazer para você? Vocês mesmos, né? Ok? Você pode usar até a instrução de 1 byte ou trabalhar com a instrução de 32 bits para fazer essa cópia. Então, embora a gente pegue arquiteturas como, por exemplo, a arquitetura Intel, que deixa você fazer acesso com qualquer nível de alinhamento,
Fisicamente, o sistema é parecido com esse que a gente está falando. Você não vai ter, certo, muita variação nesse modelo aqui. Fisicamente, o sistema vai ser bem parecido com esse. O que significa isso? Você vai ter uma memória que tem um bloco de dados lá, e ela faz leitura daquele bloco por vez. E mais, esse bloco normalmente, a gente está usando 32 bits aqui no MIPS, ele pode ser maior, inclusive. Certo? Quanto mais bits eu coloco de largura no barramento de cima de dados, mais bits eu tiro desse de baixo. Eu sempre faço alinhado. Por quê? Porque a minha memória é bem larga e eu vou simplesmente ligar mais X. Não sei se vocês já abriram um computador de vocês, já viram um módulo de memória, e ele tem vários chipzinhos lá. Notaram isso? A forma mais comum, certo? A forma mais comum de você pegar e trabalhar com essa memória é que você tem um módulo de memória aqui, e ele tem vários chips. Provavelmente não vai ter 5, mas tudo bem. Certo? E o que acontece é que esses chips estão ligados em paralelo. Certo? É muito comum você ter os chips ligados em paralelo. O que significa isso? Simplista que nós vamos ser agora, vamos pensar num módulo de memória para fornecer 32 bits. Opa. Se o módulo vai fornecer 32 bits, esse aqui fornece 8, esse 8, esse 8 e esse 8. Okay? Essa é uma das formas da gente fazer. Tá? Tem outras variações, mas é comum a gente fazer assim. Ah, mas eu tenho um módulo um pouco maior. Meu módulo é capaz de fornecer 32 bits cada um desses. Então eu vou colocar 4 módulos que fornecem 32 bits e vou montar uma grande palavra de 128 bits. Certo? Você simplesmente vai tornando mais largo. Isso aí é a unidade de operação que você faz com a memória. A gente vai ver mais sobre isso no capítulo 6. Okay? No momento, vamos pensar que a gente vamos trabalhar com nossos módulos de memória sempre de 32 bits. Okay? De largura. Então, nossa memória tem 32 bits de largura. Eu consigo ter endereços de memória de byte em byte. Eu preciso disso para manipular strings. Certo? Como é que você vai falar que dois ponteiros apontam para lugares distintos da string se você tivesse o mesmo endereço a cada 4 bytes? Daria problema. Mas, por outro lado, dadas as características físicas, a gente trabalha com ele a cada 4 bytes. Eu só faço acesso à memória a cada 4 bytes. Ok? Tudo bem? Bom, que impacto tem isso em software? O que isso afeta o seu software? Vocês sabem programar em C? Vamos supor que eu faça isso. Ó. Quantos bytes essa estrutura vai gastar? Parece 9, né? Se você botar na memória, quanto ele vai alocar para você no seu MIPS, por exemplo? 12. Certo? E se você virasse e fizesse algo um pouco mais extenso? 12 ou 16? Vamos ver. 50% de chance. Quem acha que é 12? Ou é 12 ou é 16? Quem acha que é 16? Entenderam por que vai ser 16? Ou não? Quem não entendeu por que vai ser 16? O que acontece é o seguinte. Primeiro, a especificação de C diz que você não pode, o compilador não pode reordenar coisas em memória. Certo? A primeira coisa. Então, ele tem que colocar isso na memória para você. Ele tem que colocar desse jeito na memória para você. E o grande problema é que ele vai ser obrigado a promover. Tipicamente, um compilador ele não gosta de colocar, por questões de otimização, dados desalinhados. Ele poderia empacotar tudo. Ele teria o direito. Mas ele não vai empacotar tudo. O que ele vai fazer? Ele vai colocar do tamanho da sua palavra. Isso vai atrapalhar o seu dado. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar 4 bytes aqui. 4 bytes nesse. 4 bytes. E 4 bytes nesse. Ok? Você poderia reordenar. Ah, claro. Silêncio. Então, o que acontece? Você pode reordenar. Você pode fazer isso ficar menor. Ok? Você pode. Mas, às vezes, você não sabe que isso está acontecendo.
Alguém consegue me dar um exemplo de quando você não sabe que isso está acontecendo? Parece óbvio, né? Olha bem. Esse caso aqui parece óbvio que você vai saber. E parece óbvio que em qualquer caso você saberá que isso está acontecendo, na verdade. Vitor, o que você acha? Você vai dar uma lock? Não, uma lock é até que você pedir um espaço feito. No fundo, vocês sabem que vocês podem usar, certo? Deixa eu só botar um ponto e vírgula aqui. Size of x, ele vai te falar. Você nunca supõe o tamanho, né? Primeira coisa importante de programação, nunca trabalhe com um tamanho específico, vai lá e bota size of x. Ele vai te falar o tamanho correto do x para você. Na verdade, ou de struct x, depende de como você olhar. Mas, o que acontece aqui? Ele vai te fornecer o 16 nesse momento. Poderia te fornecer 12? Você poderia apertar o compilador em alguns parâmetros até para ele tentar te dar 12, certo? Mas a priori ele vai te dar 16 aqui. Bom, e quando que isso aqui, essa sequência, inteiro, caractere, não fica muito transparente para você? Saindo da área de arquitetura, entrando na área de programação, vendo como isso impacta no seu código. Quer dizer, isso aqui não parece óbvio agora que você sabe que os tamanhos são diferentes, que ele vai alocar 16? E parece óbvio que você poderia fazer uma pequena modificação no código e ele passaria a funcionar? Parece, você poderia simplesmente trocar o B e o C de lugar, e aí você faria, tá? Se você colocar o B aqui para baixo, você teria os dois de cima de 4 bytes cada um, 8 bytes no total, mais 2 de 1 byte, 10 bytes, ele vai arredondar para 12. Não, ele não vai fazer, o compilador não faz isso para você, porque você não pediu para ele fazer, mas você poderia fazer na mão. Concorda comigo? Agora que você já sabe isso, você pode querer reordenar o código. Tudo bem? Mas em algum momento isso pode não ser visível para você? Mas é um struct. Você vai crescendo e ele continua. Não? Ou sim? Primeiro, quanto mais complexo, quanto mais coisa você tiver no código, sim. Mas vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma coisa um pouco mais simples aqui agora, olha. Vamos manter esses caras aqui só. Certo? E agora vamos escrever esse código. Sem elementos no vetor y do tamanho x. E aí? Opa, esse b aqui é 1 byte só, né? Bom, 1 mas vai virar 4, né? Ele vai escrever 1, mas ele vai gastar 4. E agora? Ele não vai fazer otimização nenhuma para você. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho maiores. Tudo bem? Ah, mas é só 3 bytes, não está preocupado com 3 bytes, né? Não é verdade? O problema é o seguinte, a gente está trabalhando com palavras de 32 bits. E tipicamente você vai trabalhar com palavras de 32 ou 64 bits. Acontece que os compiladores, por questões de alinhamento de memória, que a sua memória não vai ter 32 bits lá pura no sistema real. Ela vai ter bem mais, 128 bits, por exemplo. E ele vai querer alinhar nesse tamanho. Então pode ser que ele acabe alinhando aquele cara lá em cima, aquela estrutura, em algo maior do que 8 bytes. E aí você multiplica por 100 o seu desperdício. Tá? Além disso, você tem outras características. Se você programa na linguagem orientada a objeto e você faz algum nível de herança, na prática você está concatenando os campos dela. Certo? Então, se uma classe herda alguma coisa de uma outra classe, na prática é como se ele criasse, não é um structzão, mas é como se fosse um struct grandão, com os membros da primeira classe e depois os membros da segunda. E nesse caso você não tem mais controle daquele alinhamento. Você pode cair num inteiro, um caractere, simplesmente porque as suas classes foram planejadas dessa forma. Então você cai em situações como essa. Okay? Dá para fazer coisas melhores? Até dá. Mas hoje em dia a gente considera esse nível de desperdício aceitável. Até se você for olhar em termos de desempenho, talvez seja melhor você desperdiçar esse pedaço de memória do que realmente colocar tudo junto. Porque senão, imagina o seu x aqui, o seu c, né? Imagina esse int c aqui, se ele não tivesse o problema de alinhamento, o que ia acontecer com esse cara aqui? Ele ia ter um byte numa palavra e 3 bytes na outra.
Então, toda vez que você quisesse acessar esse inteiro, você tem que fazer duas leituras da memória. Lembra aquela história na primeira aula, comparando o trânsito de São Paulo com o avião, em termos de velocidade do processador? O que você prefere? Certo? Então, é melhor você desperdiçar um pouco de memória para ter desempenho do que fazer o programa desalinhado. Tudo bem? Vamos voltar ao nosso assembly de novo? Então, vou voltar aqui um pouquinho mais. Então, quando você vai fazer, uma característica muito importante é que quando você quer fazer algum tipo de código que faz acesso à memória, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que esse código quer dizer. No fundo, o que nós estamos falando aqui? Eu quero pegar o G, meu resultado, ele vai ser o resultado da soma de H com o oitavo inteiro, ou melhor, o nono inteiro do vetor A. Okay? Essa é o que a gente tem que fazer aqui no momento. E aí nós temos uma questão muito importante. Já que o endereço de memória, certo? O endereço de memória, ele não vai crescendo cada inteiro a cada 4 bytes. Então, no fundo, eu tenho que multiplicar esse 8 por 4. Certo? Porque eu tenho um inteiro a cada 4 bytes. Não é verdade? Então, a gente vai ter que o deslocamento em relação ao início do vetor é 32. Tudo bem para vocês? Supondo que já programaram um pouco na assembly, mas a gente vai fazer programas daqui a pouco para animar um pouco mais o trabalho de vocês. Bom, além disso, a gente tem que pegar que esse vetor está em alguma posição de memória. No fundo, se a gente voltar aqui na nossa memória, ou fizer uma memória nova, certo? Se a gente fizer uma memória nova aqui, isso significa que em algum lugar da memória nós temos o início do nosso vetor. Nosso vetor começa aqui. E o que nós temos nessa posição? Oi? Nós temos o A0. Mas o A0 vai até onde? Então ele tem 4 bytes aqui para só depois aparecer o A1. Tudo bem? Ok? Certo? Então esse que é o modelo. Então a cada 4 bytes. O que você faz para saber o endereço desse cara aqui? Esse primeiro cara, ele está no endereço do A. Certo? Esse segundo aqui, ele está no endereço do A mais 4. E assim sucessivamente. Certo? Com isso, a gente vai ter que fazer a nossa conta. Então, o que nós vamos falar aqui? A gente vai fazer uma leitura da memória. Nós vamos ler para o T0, um registrador T0. Ok? Nós temos que o endereço base, quer dizer, esse cara aqui é o nosso A. Certo? O endereço base, tá? E ele vai ganhar um offset de 32, que é a oitava palavra, melhor, a nona palavra do vetor. Ok? Índice 8, que a primeira é índice 0. Com isso a gente faz a leitura dele e depois fica fácil fazer uma soma. Tudo bem? Uma coisa muito importante, operações de load store, operações de acesso à memória, certo? Nós precisamos que essas operações sejam feitas e seguidas num formato específico do MIPS. Particularmente, elas têm o primeiro campo, que é o destino, ok? Depois elas têm um imediato, um númerozinho que você vai somar a um certo registrador. A esse registrador aqui. Então esse é o formato do MIPS. Novamente, uma coisa importante que a gente falou na aula passada. O formato da sua instrução é fixo. Logo, você tem que ter algum padrão de codificação. Essa instrução aqui vai ter 2 registradores e um imediato. Alguém lembra o tamanho desse imediato? Quantos bits? 16 bits. Por que 16 bits? Porque era o que cabia lá naquela época. Oi? Foi o que sobrou. Exatamente, exatamente o que sobrou. Sobraram 16 bits, botam 16 bits lá. A gente vai ver que tem alguns truques que a gente faz nesse modelo aqui, mais pra frente, mas são 16 bits que a gente vai trabalhar. Um outro exemplo, certo? Um outro exemplo, agora a gente quer fazer a gravação no registrador também. Então, para fazer a gravação no registrador, certo? Para a gente gravar no registrador, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos calcular, primeiro, a leitura que a gente já tinha feito, certo? A gente vai fazer a soma que a gente já tinha feito, e a gente vai fazer o store também. Lembrando aqui que agora a gente quer a posição 12, né? A posição 12 ela vai ser multiplicada por 4, o que vai dar o nosso 48.
A única exceção à nossa regra de que o primeiro registrador é o destino é na instrução store. Ok? Ouviram? Uma exceção à regra? A única exceção é o store. O store pega esse cara aqui, o T0, e guarda nesse destino. É a única exceção que vocês vão encontrar. Certo? Tudo bem? Oi? Porque exatamente no store, por quê? Porque, na verdade, o store não tem, ele não grava em nenhum registrador. Então você tem que ler 2 registradores e gravar na memória. Né? Como ele grava na memória, você não tem nenhum registrador para guardar a coisa, logo você vai deixar o primeiro registrador como? Né? Você não poderia deixar um buraco aqui. Você tem que ler esse cara e tem que ler esse. O load, o que ele faz? Ele lê esse cara e grava no T0. Ele lê o S3 e grava no T0. Já o store não. O store ele lê o T0 e lê o S3. Então você não tem alternativa. Ela é uma instrução que só lê registradores. Ela só lê registradores. Ela não tem nenhum registrador descrito. Certo? Ok? Bom, só algumas coisas agora para a gente falar sobre registradores. E aí a gente vai trabalhar um pouco, mostrar um pouco de convenção, um pouco de imediato. E eu vou dar alguns programas para vocês fazerem. Porque afinal vocês estão ávidos por programa assim. Espero que vocês tenham trazido papel, caneta, lápis, borracha e tudo mais. Ok? Vamos lá. Registradores versus memória. Registrador é muito mais rápido que a memória. A gente já tinha falado isso. Registrador ele é acessado na velocidade do seu processador. Memória é aquela coisa super lenta que fica lá fora. Ok? Comparação bem típica é a velocidade do registrador é um avião. A velocidade da sua memória é aquele carro no trânsito de São Paulo na sexta-feira, final de tarde. Ok? Véspera de feriado, com chuva. Ok? Dá para piorar? Pneu furado, por exemplo. Bom, vamos lá. O que nós temos então? Toda operação de memória, além de ser lenta, ela ainda exige que você faça um load e um store. O que significa isso? Além da sua memória ser lenta, se você quer fazer uma soma de uma posição de memória, você tem que fazer a leitura da memória, fazer a soma e fazer uma escrita na memória. Então ela é lenta e ela ainda exige que você faça operações exclusivas com ela. A gente vai transformar nossa memória em mais rápida mais para frente, mas por enquanto pensa que ela é uma coisa muito lenta, tá? Ok? Então a gente acaba gastando muito mais instruções para fazer operações de memória. Certo? Se quer fazer uma soma na memória, se quer fazer uma cópia de memória, você tem que fazer muito mais coisa do que você faria se estivesse no registradores. Então os compiladores usam registradores para as variáveis. Certo? E ele tem que usar isso o máximo possível. O que significa isso? Ele tem que tentar pegar os registradores dos valores que vão ser mais usados, as variáveis que vão ser mais usadas, e colocar nos registradores. Para quem vai fazer a disciplina de compiladores no futuro, vocês vão entender que isso é chamado de register allocation. É a fase que você faz a alocação de registradores. Aloca variáveis no seu programa em registradores. Certo? E aí tem um efeito exatamente oposto. Only spill to memory, quer dizer, você só faz o que a gente chama de spill, quer dizer, manda uma variável para a memória se você realmente não tem lugar para ela. Okay? Pensa bem, você tem 12 variáveis aqui para você. Se você precisa, tem 32 variáveis. Se você precisa de 33, uma vai ter que ir para a memória. Pega a menos usada e manda para a memória. Mas você pode fazer isso, inclusive, dinamicamente. Pega as 32 mais usadas nesse momento, certo? No fundo, 31, ou um conjunto menor, certo? Mais usadas nesse momento. Daqui a pouco, quando você manda uma para a memória e traz para cá, você continua com aquela outra e vai lá. Então, você troca o que está na memória para conseguir um pouco mais de desempenho. Oi? Então, no BIP você não tem acesso ao PC. Você não tem acesso ao PC. Aí nem dá um administradores todos os outros, a gente vai ver daqui a pouco na tabelinha, todos os outros são registradores, são desses 32, menos o PC. Então a gente vai ver que todos os registradores são um desses 32 que nós temos. A arquitetura é bem plana, bem regular. Você faz qualquer coisa com qualquer registrador. No fundo, você não tem um registrador que é de uso específico. Você consegue modificar aqui com instruções de salto. São as instruções de salto que você modifica. A gente não chegou nela. A VR é um microcontrolador, ele é geralmente os microcontroladores são híbridos, certo? Eles vão mais para CISC em certos momentos, mas ele tenta seguir uma execução interna a risco, certo? É muito comum isso, mas ele não se limita em poucas instruções, não. Okay? Geralmente isso.
Sim, o MIPS, na verdade o MIPS surgiu bem antes do ARM. O ARM tem mais instruções que o MIPS, ele é um pouco mais elaborado, mas eles têm uma cara muito parecida. Ok? Oi. Mapeado em memória. A gente vai ver isso no capítulo 6. Aí é mapeado em memória. Begin. Certo? Operandos imediatos. Uma coisa bem interessante do MIPS é o seguinte: cada instrução faz uma e somente uma coisa. E ela só tem um e somente um formato. Então, quando você quer fazer uma soma com imediato, você não vai usar a instrução add, você vai usar a instrução add i. Ela tem imediato. Então, uma instrução é sempre de um jeito. Se você quiser fazer alguma coisa, a instrução é outra. Okay? Fica mais fácil de você lembrar. Você vai colocar um imediato ali, então você bota ADDI. E aí, novamente, onde entra o imediato entra na última coisa. E aí tem uma pegadinha interessante do MIPS, que no fundo os montadores acabam isso com você, mas não existe sub-i. Certo? Porque basta você fazer um add i com o imediato negativo. O montador resolve isso para você, geralmente ele inverte. Ele escreve sub-i, ele inverte isso. Mas não existe uma instrução chamada sub-i, simplesmente porque, aritmeticamente falando, você consegue fazer a resposta. Certo? Então, ele tenta fazer o caso comum mais rápido. Certo? O que significa isso? Que a gente vai usar pequenas constantes. Constantes pequenas são muito comuns. Logo, imediato de 16 bits é o que a gente vai ter aqui. Certo? A gente vai ter imediato de 16 bits. A gente já falou um pouco disso na aula passada. Ok? Além disso, nós temos uma outra restrição, uma outra facilidade, que nós temos um registrador 0 que tem a constante 0 e nunca pode ser escrito. Ou melhor, você manda escrever nele, não dá erro, não dá nada, mas ele não vai escrever. Pode escrever o que você quiser no registrador 0, ele vai continuar com 0. E aí, para facilitar a nossa vida, o nome dele é bem bonitinho, chamado 0. Certo? E para que você usa ele? Quando você quer copiar um valor de um registrador para o outro, você soma esse registrador com 0. Se você está na dúvida, você pode fazer ou com 0 também, certo? Pode fazer outras operações. Não para que você precisa? Soma ele com 0 e ganha ele lá. Eu não falei que são poucas instruções? Para que você precisa do modo? Certo? Soma ele com 0. É porque o ARM tem um shift lá. Aqui nós temos a instrução de shift. Nós temos a instrução de shift. O ARM tem um shift no campo de registradores dela. Pode fazer deslocamento nos registradores. Mas aqui não tem. Aqui você tem uma instrução específica. Certo? Então o que acontece? Você tem um registrador com 0 e você não tem uma instrução de 9. Você também não tem uma instrução de NOP, que não faz nada. Mas observa que eu posso fazer uma instrução soma 0 com 0 e guarda no 0. Mas se você quiser, você pode fazer uma coisa um pouco mais elaborada, né? Soma o registrador 1 com o registrador 7 e guarda no 0. Não importa, eu vou guardar no registrador que não vai ser escrito mesmo, você pode somar qualquer coisa. É claro que fica estranho, alguém vai tentar entender qual foi a ideia por trás disso aqui. Tudo bem? Então é melhor você não tentar colocar esse tipo de coisa e bota o caso mais simples aqui. Tudo bem? Como vai ficar gravado, deixa eu escrever de novo. Tudo bem? Então, oi? Esse é o NOP. Na verdade, se você olhar direitinho a implementação do NOP do MIPS, ele é esse aqui. Desloca 0 bits para a esquerda e guarda no registrador 0. Esse é o NOP que ele usa de verdade. Por que ele usa esse de baixo e não usa o de cima? Porque esse cara aqui é a instrução que tem opcode 0, todos os registradores 0, todos os parâmetros 0. Então ela é uma instrução que tem todos os bits zeros na memória, muito mais intuitivo você falar que ela é um NOP. Então se você zerar uma memória no MIPS, um efeito colateral interessante, zera a memória no MIPS, salta para lá e não vai rodar nada, vai ficar NOP, até passar a memória inteira. É uma coisa interessante. Se você olhar o NOP da Intel, não é 0. Isso quer dizer que se você quiser botar um código na memória que não faz nada, tem que botar um padrão bem diferente lá. Tudo bem. Certo? Outra coisa importante aqui, certo? Sobre o registrador 0, a gente já falou aqui. Se você quiser fazer um move, se você quiser fazer uma cópia, você simplesmente soma com 0. Tá? Oi. Shift Left Logic. Deslocamento lógico para a esquerda. Então você desloca o 0 bits para a esquerda e guarda no 0. Esse é o NOP dele, oficial.
certo? Se você colocar... Aí tem uma coisa bem interessante, a gente não vai usar aqui, mas MIPS, por ser é muito comum em arquiteturas RISC que você tem um conjunto bem pequeno de instruções que o seu montador tem suporte às chamadas pseudo-instruções. O que significa isso? Pseudo-instrução é um negócio que parece ser uma instrução, mas não é uma instrução. Um exemplo bem claro de uma pseudo-instrução é NOP. Você escreve NOP, o que o montador faz? Ah, ele quis falar SLL 000. Então ele expande isso para você automaticamente. Aí você vira e fala, o MIPS, eu olhei no manual do MIPS, lá do assembly do MIPS, ele falou que ele tem um MOV. Por que ele tem um MOV? Ele não tem um MOV. MOV é uma pseudo-instrução. Certo? Por questões de simplicidade, já que eu prometi para vocês que vocês vão aprender só entre 10 e 20 instruções, a gente não vai usar pseudo-instruções. Ok? Senão vocês vão ter que aprender bem mais instruções. Ok? E na prática, tem uma outra coisa aqui. No fundo, se você quer programar em assembly do MIPS, faz sentido você olhar e tentar entender um pouco as pseudo-instruções. Agora, se você quer olhar do ponto de vista de arquitetura, que é a nossa visão, nós queremos projetar o hardware, então é importante você saber a instrução exata que você está executando. Tem algumas pseudo-instruções que elas são convertidas em duas instruções do processador. E aí, se você quer olhar o hardware executando, você tem que levar isso em conta na hora de contar as suas instruções. Então, como a gente vai contar instruções, como nós vamos calcular o desempenho do processador, então a gente não vai usar pseudo-instruções, porque elas nos atrapalham nesse momento. Certo? Você vai pegar um código que tem 5 linhas, quantas instruções ele vai executar? Se tiver pseudo-instrução, pode ser que ele execute 6 ou 7. Então você não quer isso. Você quer um código de 5 linhas que vai executar 5 instruções. Certo? Então é nesse sentido que a gente não vai colocar pseudo-instruções no nosso curso aqui. Ok? Boa pergunta. Por que eu vou usar uma instrução que não faz nada? Por que eu quero que o meu processador não faça nada? Isso. Um pouco também. Sabe aqueles primeiros videogames, os videogames bem antigos? Na verdade, antes um pouco do Atari, você tinha, na verdade, na geração bem próxima, você tinha aqueles computadores que eram menores que uma calculadora. Não sei se você já ouviu falar desse. Certo? Tinha um computador muito antigo, aqueles bem pequenininhos mesmo, que no fundo aquele negócio lá era uma placa de vídeo. Certo? A meta dele era desenhar a tela. Só que desenhar a tela nas TVs antigas, o que significa? Você vai pegar aquele tubo de imagem e vai fazer percorrendo esse tubo de imagem. A gente vai chegar no NOP, espera um pouquinho. Certo? Então você tem um tubo de imagem aqui. E o que você fazia é que você tem um raio de elétrons fazendo isso aqui. Aí você parava e ele parava de emitir o raio de elétrons, mas você tinha que fazer, como era magnético, você tinha que trazer a onda toda para cá, certo? Você fazia isso mais rápido e começava a botar os pontinhos aqui de novo. Então, antigamente, computadores bem antigos nessa época que fazia isso, esses computadores pequenos, primeiros computadores domésticos antes do PC, o que eles faziam na realidade é que eles desenhavam o vídeo e nesse intervalo verde, que era muito pequenininho, ele processava o que você queria. Certo? Se você não tivesse nada para processar, ele tinha que botar nó. Ok? Então, vários computadores antigos, eles faziam temporização baseada em nó. Se você pegar jogos da, sei lá, década de 80, e na época os computadores começavam a ficar cada vez mais rápido, o que acontecia com eles é que o computador ficava mais rápido e o seu jogo também ficava mais rápido. Então começava, você já morria, porque era tão rápido o seu computador, você tinha que ficar com um computador velho para rodar aquele jogo. Porque a temporização era toda baseada no processador. Eles botavam os nós, calculavam o tempo, faziam um laço de atraso. Hoje em dia você não faz mais isso. Ainda assim, existem momentos que você vai querer colocar essas instruções. No MIPS especificamente, vai ter lugares que vai falar assim, você vai executar uma instrução aqui. Então a única alternativa que você tem é coloca uma instrução que você precisa executar ou bota um nome. Mas ele garantidamente vai executar. Então, ainda não computou a lá na frente, eu vou alterar o estado para ele saber. Aí você quer que um negócio que continue. Você quer dar uma pausa. Quer dar uma pausa, você quer garantir que aquela instrução vai até o fim. Certo. Porque aí, se ela tiver duas sequências de pipeline vai contar algo errado. Na verdade, não. A implementação vai fazer com que o comportamento seja correto. Uma característica muito importante nossa aqui, e a gente está nesse capítulo, a meta principal desse capítulo não é ensinar vocês a programar sempre. É passar para vocês
o entendimento do contrato que foi feito entre o projetista de arquitetura do Unix e o projetista de assembly, o projetista da linguagem lá em cima. Então, o contrato entre hardware e software está nesse capítulo. O que significa? Se um código funciona pela visão desse capítulo, ele vai ter que continuar funcionando. Okay? Então, dependência entre instruções, se você quer rodar mais rápido. Lembra que eu falei para vocês? Você tem processadores que têm, por exemplo, 100 instruções sendo executadas simultaneamente. Calma aí, mas eu posso querer calcular uma e usar a resposta de uma para outra. É problema dele. Se ele está executando 100, é problema dele. Muito bom que ele está fazendo o trabalho dele rápido, mas eu quero a resposta correta. Então ele vai garantir internamente que essas instruções vão estar corretas. Ele precisa fazer isso para você. Okay? Uma coisa importante nessa direção, certo? Ainda na linha desse capítulo aqui, é que essa especificação ela é realmente o nosso limiar. A gente não falou nada sobre a implementação dela, certo? Então qualquer implementação tem que seguir, e a gente não falou praticamente nada sobre software em cima. Qualquer software tem que seguir essa especificação. Então ela é realmente o ponto ali que você define, certo? Você faz a interface entre o hardware e software. Você pode virar e falar o seguinte: eu vou implementar uma máquina virtual MIPS. Essa máquina vai executar programas MIPS. O que significa? Aquele programa que eu falei no primeiro dia de aula de vocês. Vocês sabem como está codificado um edge. Vocês vão lá na memória, lê uma instrução de edge e roda o comportamento de um edge. Próximo passo, pega a próxima instrução, roda o comportamento dela. Então vocês vão ser capazes de fazer isso. Tudo bem? Em software, totalmente. E o software está rodando lá em cima, exceto por uma ou outra questão de desempenho, ele não vai saber que ele está sendo executado em uma máquina virtual, ao invés de estar executado numa máquina real. Okay? Então foi feito em software. Okay? O NOP, então, ele é uma instrução que a gente vai usar para não fazer nada. Em certos momentos a gente precisa. Um outro exemplo interessante de uso do NOP. Já ouviram falar, para quem já mexeu com o kernel do Linux, tem uma ferramenta chamada SystemTech. Uma ferramenta de depuração do kernel do Linux. Se você usar essa ferramenta, você pode virar para ele e falar: toda vez que quiserem abrir um arquivo, não importa qual programa, chama essa rotina. Como é que eles fazem isso? O kernel do Linux preparado para o SystemTech, ele tem um monte de NOP espalhado por ele. Na hora de compilar o kernel, ele bota um monte de NOP no código. Rotina de abrir arquivo. Tem um NOP lá. O que ele faz? Você quer rodar sua rotina ali? Então ele bota um saldo para sua rotina no lugar daquele NOP. Então o NOP também é usado como um buraco no código para você inserir coisa posteriormente. Certo? Então dá para fazer isso também. É outro uso, mas também é bem feito. Ok? Então tem várias alternativas para não fazer nada. Certo? Até hoje eu não sei se tem uma arquitetura que as pessoas colocaram sem ter uma instrução que não faz nada. Certo? Outra coisa importante para vocês, certo? É que tudo que a gente trabalhou até agora, a gente trabalhou com números inteiros sinalizados. E o MIPS também vai trabalhar com instruções de inteiros não sinalizados. Certo? O que significa isso? Nós temos inteiros com sinal e sem sinal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de sinais e representação numérica no capítulo 3. Por enquanto, eu suponho que vocês já sabem representar números positivos e negativos. Vocês devem ter visto isso em 404, não é? Certo? Como é que se representa o número negativo? Complemento de 2. O que é o complemento de 2? Isso a gente transforma ele. Mas existe uma forma muito mais simples de fazer isso. Mas não é a definição do complemento de 2. O que é o número? O que é o complemento de 2? A representação dele negativo, né? Certo? O que significa isso? Certo? Você sabe chegar nele, legal, já sabe os passos para chegar nele. Mais complicado, um método bem complicado, mas a gente tem métodos mais simples, mas já sabe um passo. Oi? Retira o número do máximo possível. Oi? Uma forma bem simples da gente olhar isso aqui, eu gosto de falar o seguinte: se você tem, quanto tem que dar essa conta aqui? 0. Certo? Então, o complemento de 2 é, dado tudo que você vai fazer, é o número tal que você soma a ele mesmo, ao positivo dele, né? Certo? E você tem 0. Uma definição um pouco mais geral, assim, mais ampla, certo? E você vai usar uma representação de complemento de 2 para fazer isso. Você chega nele. Então, aquela coisa de inverte todos os bits e soma 1, tem uma forma bem mais simples de fazer, chega na mesma conta, certo? Mas a gente
Vamos trabalhar um pouco mais só com a definição dele. Mas isso aqui não é para agora, isso aqui é para o nosso capítulo 3, vamos voltar para o capítulo 2 aqui, certo? MIPS também trabalha com números sem sinal. Você pode trabalhar com números sinalizados ou números sem sinal, ok? Se você vai trabalhar com números sem sinal, certo? A gente vai falar sobre o complemento de 2 aqui um pouquinho. Se você vai trabalhar com números sem sinal, você vai ter que especificar que seus números são sem sinal. Então você tem a instrução add, ela vai trabalhar com números sinalizados. Se você quer uma instrução que não seja sinalizada, o que você vai fazer? Você vai ter a instrução, bota um 1 no final. Então, novamente, mais instruções para vocês. Está vendo que eu estou multiplicando o número de instruções para vocês? Vocês acharam que iam ser 20 totalmente diferentes? Não, tem um monte de variações sobre a mesma ainda, por cima, certo? Ok? Então, a gente tem representação em complemento de 2. Ok? Como é que você calcula um número em complemento de 2? Certo? Como é que você calcula esse número? É aquele número tal que você soma com a versão positiva, ou a versão positiva e negativa tem que dar 0. Okay? Há um pequeno problema de intervalo de número de complemento de 2. Se você pensar que os números inteiros, sinalizados ou não sinalizados, certo? Os números inteiros com e sem sinal, deveriam pegar um intervalo completo para você, você vai ver que o número negativo menor que você tem, o menor número negativo que você tem, ele é, em módulo, maior do que o seu maior número positivo. É um problema da representação de complemento de 2. Porque se você tem um número par de números e você tem que usar o 0, vai sobrar um número com um dos dois lados. Esse número que sobra é um número negativo. Isso, em certos momentos, não vai te dar muita dor de cabeça, mas em outros, sim. Certo? O que acontece? Deixa eu mostrar esse outro slide, depois a gente volta aqui. Certo? Uma coisa importante é que você vai pegar, só para poder complementar aqui, o bit 31, tipicamente, é o bit que vai ter o sinal para você, então você vai usar o 1 para números sinalizados e o 0 para números não sinalizados, quer dizer, números não negativos, certo? E é justamente por isso que você vai ter um universo, certo, de números negativos maior do que o universo de números positivos, porque o 0 vai estar representado no espaço de números positivos. Ok? Até aqui, como é uma revisão de complemento de 2, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, eu estou passando um pouco mais rápido para você, certo? Ok? Então você já tem números positivos, números negativos, você já tem um número negativo a mais do que aquele número positivo, tudo bem? O que a gente vai falar um pouco agora é que certos números ou certas combinações de números podem dar overflow, certo? O que significa overflow? O que significa dar overflow? Vocês já ouviram falar isso? Overflow? Mais intervalo de precisão. Tá ficando difícil. Mas explicar o overflow. Somar ou subtrair, você precisa de um bit a mais. Tipicamente você vai acontecer um overflow quando você tem algo desse tamanho aqui e você quer colocar no lugar desse tamanhozinho. Ok? É algo físico. Você precisa de pelo menos um bit a mais. Tipicamente um bit a mais, mas você pode precisar de mais bits. Se você multiplicar dois números de 32 bits e quiser colocar em 32, no fundo você pode chegar a 64 bits querendo colocar em 32. Então também dá overflow. Ok? Overflow é o quê? Overflow é você tem uma certa representação de número e você quer que esse cara não vai caber onde você quer guardar. Deu overflow. Tudo bem? Duas somas podem dar overflow? Uma soma de dois números positivos pode dar overflow? Uma soma de dois números negativos pode dar overflow? Uma soma de um positivo e um negativo pode dar overflow? E de um negativo com positivo pode dar overflow? E se a gente fizer essa expressão aqui, 0 mais A pode dar overflow? A é um número seu qualquer. Pode ser A for o máximo? Vai caber. Vai dar A, né? E A está representado. Tudo bem? Ok? Certo? Tudo bem com A? Ok? O A cabe na sua representação. E 0 menos A? Esse que é o grande problema de representação de complemento de 2.
O A pode ser exatamente o seu menor número negativo. Se você botar menos ele, você não vai ter representação positiva para ele. Então, nesse caso aqui, pode não caber. Um único caso, uma única exceção, a gente normalmente esquece isso, mas pode dar overflow. Então, subtrações podem dar overflow. Somas. Assim, 0 mais alguma coisa não dá overflow, 0 menos alguma coisa pode dar overflow. Ok? Bom, e é justamente essa que é a diferença no caso do MIPS. As instruções convencionais, add, sub, todas podem dar overflow. Ok? Você pode fazer somas com inteiros, dois números positivos, fazer do overflow e tudo mais. Se você trabalhar com as versões delas, ele não considera overflow. A conta pode dar overflow? Pode, ele descarta ao final. Então o MIPS trabalha com essa distinção entre números sinalizados e não sinalizados. Só contas com números sinalizados, ele checa o overflow e reclama. Se for números não sinalizados, ele não vai checar o overflow. Deixa acontecer e pula a resposta. Por definição. Ok? Se você quiser. Mas tipicamente o que você vai fazer com unsigned você talvez não queira. E aí tem uma coisa bem interessante para vocês, algo que eu costumo colocar até na disciplina de laboratório de arquitetura, que é o seguinte. Se você pegar um programa seu e compilar para o MIPS, programa em C, já viu algum programa em C verificar o overflow? A linguagem C verifica o overflow? Não. Qual a instrução que ele vai usar para fazer a soma? É de cima ou de baixo? Ele vai usar a de baixo, sim. Não importa se o seu dado tem inteiro com sinal ou sem sinal, ele vai usar a DTU sub U o tempo todo. Então, uma das atividades que eu mando para os alunos lá, boto na especificação do laboratório de 723 é pedir para eles contarem quantas instruções de edge tem no programa. Gasta-se um tempo para descobrir que vai ter 0 mesmo. Certo? Ele tenta fazer uma soma e não vai achar o edge, porque vai achar um número dele. Mas eu peço para procurar instruções de soma, certo? Então, no fundo, era a instrução de soma que ele devia procurar. Ele devia procurar edge e a DDU. Mas, intuitivamente, você começa a buscar edge só. Depois, segundo passo, já se busca a DDU. Certo? Então, o MIPS não... Se você vai programar em C, C não considera overflow, não checa overflow, logo você não vai usar instruções que geram overflow. Tanto faz sem inteiro com sinal e sem sinal. No fundo, na prática, a diferença é, você quer, se der overflow, qual a atitude que você quer que tome? Overflow, exatamente. Colocar instruções sem sinal não refresca nada para você. Então, a expectativa sua é, qual é o tratamento desejado para o overflow? Gera uma exceção? Usa o edge. Não gera exceção? Usa a DDU. Okay? Gera uma exceção. Ele gera um alerta para o seu código. Só que C não prevê isso. Tudo bem? Bom, aqui tem como você fazer. Uma outra coisa importante que nós temos que falar, certo? É extensão de sinal. É uma outra coisa bem interessante para a gente usar aqui. Não tem flag. Não tem flag. Não tem flag. Só tem os 32 registradores daquele jeito lá no canto. Ele não vai ter flag. Ele gera uma exceção para você. Ele para o seu programa. Em linhas gerais, ele vai te dar um segmentation code para você não tratar. Aí você não quer fazer uma conta e seu programa tem uma vez fazer uma conta. Né? Então você usa geralmente a DTU para pode ser. Tudo bem? Bom, aqui nós temos uma outra coisa interessante. Já que a gente já falou em representação em binários, em representação de bits, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre extensão de sinal também. O que é extensão de sinal? Extensão de sinal é quando você tem um número sinalizado e ele está representado, por exemplo, com 8 bits. Como é que você transforma esse número sinalizado de 8 bits para 32 bits? Certo? Isso é extensão de sinal. Certo? O que significa? Um número sinalizado, ele é alguma coisa pequenininha aqui no canto. Certo? E a gente quer transformar esse cara num número de 32 bits. A mesma regra vale para transformar 16 bits, que são os nossos imediatos. Todos os nossos imediatos são sinalizados, as instruções foram sinalizadas, né? E eu vou transformar esse imediato de 16 bits no imediato de 32, que eu quero fazer uma soma com o registrador. E aí, o que você faz agora? Como esse cara aqui tem um bit
de sinal, como é que eu converto esse cara, que é um número de 16 bits, para um número de 32 bits? Fazer a extensão de sinal. O que é a extensão de sinal? É pegar esse bit de sinal e colocar em todos os bits daqui para frente. Mais, tá bom. Certo? Ok? O que nós temos aqui? A gente vai colocar para todos os bits aqui para frente. O que significa isso? Significa que se esse cara aqui era um número positivo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, a gente vai ter um monte de 0, agora eu já não vou colocar todos, né? 0, 0, 0, 1. Certo? E se ele fosse um número negativo? Vamos pensar no menos 1. Esse cara aqui é o número 1 nosso, né? O menos 1 é isso aqui, né? Certo? O que nós vamos querer? Nós vamos querer um monte de 1. Esse cara aqui é o menos 1. Então a extensão de sinal, ela pega o bit de sinal e empurra, replicando ele todos os bits para a esquerda. Isso gera a representação do número em complemento de 2. Ele é mantido com uma quantidade maior de bits. Tudo bem? Dúvidas, perguntas até aqui? Falar um pouquinho agora sobre instruções e a gente vai começar a programar. Primeira coisa, todas as instruções são codificadas em binário, obviamente, né? Então, na realidade, você tem 32 bits na memória. Esses 32 bits na memória podem ser uma instrução. Esses 32 bits na memória podem ser uma string, um pedaço de uma string. Os 32 bits na memória podem ser um inteiro seu. Pode ser um inteiro com sinal, um inteiro sem sinal. Esses 32 bits pode ser um número de ponto flutuante. Ok? E muitas outras coisas mais que a gente ainda não quis representar aqui, mas eles podem ser. Certo? Então, uma instrução também é isso lá. Como é que você sabe que esses 32 bits representam uma instrução para você? Como é que você sabe que 32 bits da memória, dada uma posição de memória, aquele pedaço de memória seu, representa uma instrução? Oi? A priori você nem sabe. Isso é um problema que você tem, você não sabe. Pode parecer que a sua memória vai ter um pedaço dela só para instruções e um pedaço só para dados. Tipicamente você tem essa visão de código, mas vocês sabiam que existem constantes embutidas no meio do seu código? Sabia que o compilador injeta constantes no meio do seu código para facilitar certas coisas lá que atrapalham muito a gente? Então, nem assim. Se o seu compilador injetar um número 0 lá no meio, você vai saber que é o número 0 que ele quis ou é um nó? Então você não sabe. Como é que você vai detectar que aquilo é realmente uma instrução se em algum momento ele tentar executar aquele pedaço? Aí é uma instrução. Ou um bug. Mas, bom, vamos pensar que é uma instrução, pelo menos é uma coisa um pouco mais direta para a gente. Então, esse caso vai ser uma instrução. Então, instruções são 32 bits, certo? Que a gente coloca e eles vão estar representados ali e vão representar alguma operação. Dentro dela, nós temos campos de opcode, nós temos números de registradores e tudo mais. Como a gente já tinha falado um pouco na aula passada. Certo? Então, nós temos registradores de T0 até T9, certo? E ele tem um mapeamento interessante. Quer dizer, na verdade, o T0 até T7 vai do registrador 8 até o 15, e o T8 e T9 são o 24 e 25. Certo? Por que não botaram contínuo? Não tenho a menor ideia. Certo? Ok? Mas não importa muito, certo? A gente normalmente não vai programar usando o registrador 0, 1, 2, 3. É melhor você usar os nomes deles um pouco melhores. Então, vocês vão programar usando T0, T1, T2, T3, T4. Certo? Então, você não vai ter que se preocupar com o local exato, o mapeamento dele. Basta saber que você tem de T0 a T9 e você vai ter os S de 0 a 7. E aí eles estão exatamente nesse meio aí que você sentiu falta. Certo? Então, são os registradores de 16 a 23. Certo? Por que nós temos esses registradores e por que nós temos S's e T's? Está relacionado com a ABI do Unix. Quer dizer, a interface que eles originalmente, pelo projetista do hardware, eles não têm distinção entre si, mas tem convenção de uso do código. Oi. Não sei. Algum motivo eles tiveram na época. Provavelmente alguém pensou, vamos botar 8 desse, 8 desse, mais 8 desse, mais 8 daquele. Opa, sobraram 2. O que eu faço? Vamos renumerar? Não, já comecei a escrever código e agora não dá mais.
Certo? Provavelmente foi alguma coisa nesse sentido. Não deve ter sido algo muito elaborado, não, senão seriam colocado contínuo. Tá? Ok? Dá para notar um pouco que você tem questões de bits marcados, tá? Quer dizer, dá para notar que você tem alguns bits marcados, mas isso aqui é puro e simples software. Isso aqui não influencia o hardware, então é totalmente software. Logo, não faz muito sentido você colocar marcação de bits para ele, tá? Ele é puro e simples software. E você tem marcação para um, mas não tem marcação para o outro, que não ajuda também tanto no seu trabalho, certo? Bom, e aí? Por que nós temos esses caras? Porque nós temos as convenções. Por que a gente usa a convenção na nossa vida? Para facilitar a coisa. Você anda do lado direito da rua, porque se cada vez que você fosse andar, você tivesse que decidir, joga a moeda e vamos embora, né? Hoje vai do lado direito, né? Certo? Não vai funcionar. Hoje vai do lado esquerdo. Fica bem complicado. Então, convenções são feitas para facilitar a nossa vida. Então, eu vou supor que vocês também querem usar convenções de programação, certo? E vão usar as convenções de nomes de registradores. Registradores T são registradores temporários. Você pode usar a qualquer momento do seu código sem se preocupar, certo? Mas, se seu código chamar outro código, lembre que o outro código também pode usar a qualquer momento. Logo, o seu temporário pode ser o temporário do seu vizinho, certo? Ou da função que você chamou, e logo você não tem garantido que seu temporário vai ser permanente. Concorda comigo? Agora os S não. Os S têm a visão mais permanente. O S é um registrador mais permanente. O que significa isso? Significa que quem te chamou guardou nos S coisas que ele acha importantes. Se você quiser usar um registrador S, você tem que salvar e depois restaurar o S. Porque o cara achou que era importante. Por outro lado, se você guardou alguma coisa no S, você pode chamar o printf, pode chamar qualquer função sua, não tem problema. Pode voltar, volta, o seu registrador vai estar corretamente no lugar. Então tem duas visões de uso. A primeira, você pode fazer o que você quiser com o registrador, certo? Desde que você não chame ninguém. E esse registrador está pronto para você, pode sujar à vontade, são registradores P. E a segunda, certo? Que você tem que salvar o registrador antes, por isso ele vem um S de save, você é obrigado a salvar esse cara antes, mas em compensação, se você colocar um valor lá, ele vai ficar disponível até o final para você. Ok? Tudo bem? Feito, senhores? Bom, então agora vamos falar um pouquinho só. A gente já tinha falado sobre os formatos na aula passada, então vou passar isso aqui um pouco mais rápido. Eu gosto de falar o formato primeiro para dar aquela noção de limite para vocês, tá? Então é muito importante você pensar no formato de instruções do processador como uma definição de compromisso. É uma solução de compromisso. Eu só tinha 32 bits, eu tive que colocar desse jeito. Okay? Não dava mais, não cabia mais bits aqui. Pode fazer um puxadinho, botar 33 bits? Não vai funcionar direito. Certo? Ok? Falar em puxadinho, já vi um dia desse uma foto de um prédio, alguém decidiu fazer um puxadinho no primeiro andar, aí o cara foi lá, fez um puxadinho no segundo andar por cima, outro no terceiro, no quarto, já estava o puxadinho no oitavo, de um prédio de 10 andares. Certo? Então, a gente não vai fazer isso aqui no processador, tudo bem? Bom, vamos lá. Formato R, nós temos as instruções que vão ser colocadas aqui. E aí, só para dar um exemplo de codificação para vocês, já que está aqui, né? Lembra que eu falei que algumas instruções iam usar tanto o campo opcode quanto o campo funct? Lembra disso na aula passada? Por alto, pelo menos? O que nós temos aqui? A instrução add é uma delas. Então, ela vai usar o valor 32 no campo funct e usa o 0 no primeiro campo. Certo? Essa é a forma que foi encontrada para codificar o add. Por quê? Porque ele não precisava daquele campo lá no final, então a gente está usando essa forma. E aí nós temos T0, S1 e S2. Certo? Só para relembrar para vocês aqui. Opa. O T0 é o registrador 8. O S1 vai ser o registrador 17. Qual era o outro registrador aqui? O S2 vai ser o registrador 18. Então nós temos aqui, certo? O T0 é o registrador 8, o S1 e o S2. E aí vem a pergunta, por que eles não botam em ordem para facilitar a nossa vida? Isso tem um motivo, certo? Isso tem um motivo. Isso aqui é para facilitar a execução em hardware, certo? Então nós temos que o T0, no fundo, o registrador de origem, o primeiro registrador de origem está aqui, o segundo registrador de origem está aqui, e o registrador de destino está aqui no final. Isso é proposital. Então nós temos RD, certo? Que é o registrador de destino, e temos os dois registradores de origem que a gente chama de RS e RT.
Esses dois registradores aqui são os registradores que a gente vai trabalhar. Certo? Vocês ouviram falar em hexadecimal? Então, hexadecimal em 3 segundos. 1, 2, 3. Eu não vou falar em numeração para vocês. Por que eu não vou falar em sistema de numeração para vocês? Você deve ter visto isso talvez em 102, 404 e mais alguma outra matéria, certo? Oi? Não lembra? Vou falar mais pra frente. Certo? Mas é bem simples no livro, certo? Eu não vou falar em codificação de hexadecimal, vou pular esse pedaço. A gente vai falar sobre outras, certo? A gente vai falar sobre outros formatos. O próximo formato que a gente vai falar, aprenderam tudo em 3 segundos de hexadecimal? Acabou dando muito mais comentário do que qualquer outra coisa que eu já falei hoje, notou? Vocês notaram? Vocês estão comentando bem mais. Vamos passar um pouquinho aqui. Formato I, a gente também tinha falado. Observa que o I só tem o RS e o RT. No fundo, ele vai escrever no RT. Certo? Já que ele não tem o RD, a instrução do tipo I vai escrever no RT. E uma característica bem interessante é que essa constante aqui que nós temos, certo? De 16 bits. Por que são 16 bits? É o que cabe, é a sobra, certo? Essa constante tem sinal. Aqui ela é sinalizada. Então, na verdade, dos 16 bits você ainda gasta um bit com sinal. Então você tem um número que vai até, certo, do intervalo menos 2 elevado a 15 até 2 elevado a 15 menos 1. Ok? Esse é o intervalo dele. Diga. O endereço dele. Faz. Vai ver daqui a pouco. Faz sentido também. O endereço também faz sentido. A priori é uma constante que está sinalizada, certo? E se for endereço faz sentido, porque você vai usar uma instrução de salto relativo. Pensa no loop. Você quer saltar, você está aqui embaixo do seu loop, certo? Você quer saltar para o início dele. Você vai saltar para o endereço menor de memória. Pensa no if. Você quer saltar para algum lugar da memória. Você vai saltar para frente. Então, para o positivo. Então, faz sentido para endereço. Na verdade, para endereço faz muito sentido também. Ok? A gente faz uma bagunça um pouco maior com esse número. A gente vai manipular ele vai parecer que são 18 bits. Mas aí é uma outra história daqui a pouco com os endereços. Certo? Bom, e aí ele fala aqui, mais um princípio de projeto, você precisa ter algum tipo de compromisso, certo? Então, você poderia encapsular coisas mais pesadas, fazer um pouco mais de bagunça, mas na hora de decodificar ia ser mais complicado. A ideia é a seguinte, 3 formatos de instrução, vocês já tiveram noção na aula passada, a gente está passando aqui de novo, eles vão ficar na cabeça de vocês, vocês vão notar os limites deles, e é muito mais fácil lembrar de 3 formatos do que de 17 formatos, ou de 45 formatos, certo? Vocês vão ter poucas instruções e os formatos bem mais organizados desse jeito. Ok, senhores? Então, só para a gente falar um pouquinho mais, uma outra coisa muito importante, isso aqui já é de arquitetura em geral. Não sei se vocês já chegaram, já ouviram falar um pouco disso, mas o conceito de programa armazenado é o que vocês usam no seu dia a dia, mas antigamente não era assim. Antigamente você tinha 2 memórias separadas, uma memória para instruções e uma memória para dados. Já teve sim. No fundo elas eram de tamanho diferente, uma memória tem 18 bits de largura, a outra tem 30 bits de largura. Certo? Às vezes elas eram tão diferentes e nenhuma das duas era potência de 2 ainda, para complicar mais ainda. Mas essa parte a gente pula um pouco. O que acontece hoje em dia nos computadores modernos, e por moderno pode voltar bastante décadas para trás, certo? Moderno, mas é moderno já há mais tempo, é que você coloca tudo o que você quiser numa única memória. Certo? Então você coloca o seu programa lá, você coloca as instruções do seu programa, você coloca os seus dados, você coloca tudo que você quiser nessa única memória. O seu sistema operacional fica lá, certo? O código-fonte do seu programa, o editor com código-fonte fica ali, certo? O seu compilador fica lá também. O seu programa, que é o editor de texto, fica lá. Tudo mais fica na sua memória. Quer dizer, é bem intuitivo para a gente hoje em dia, mas está aqui essa figura para falar que nem sempre foi assim. Ok? Nem sempre foi assim. E aí tem uma outra coisa interessante. Poxa, nem sempre foi assim, mas agora é assim, então eu não estou me preocupar com não ter sido sempre assim, né? É porque na hora de você implementar um computador, na hora de você implementar um processador, essa não é a melhor forma de olhar sua memória. Então, na hora de olhar dentro do processador, a gente vai simular um mecanismo muito mais antigo. A gente vai trabalhar como se as 2 memórias fossem separadas. Mas isso é coisa lá do capítulo 6, por enquanto, capítulo 5. Não, no 4 a gente já começa a falar. Memória do capítulo 6, mas no capítulo 4 a gente já começa a falar
Capítulo 5 e 6 a gente vai detalhar um pouco mais. Então, por enquanto, suponha que esses caras são a memória unificada, mas mais para frente a gente vai separar essa memória unificada dentro do processador. Isso facilita e permite que a gente tenha desempenho bastante. Bom, algumas operações a mais para vocês, certo? Operações aritméticas, então nós temos a operação de deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita, operação de E, operação de OR e o NOT, que é o nosso NOR. Na verdade ele não é um NOT, ele é um não OR. Certo? E afinal você pode fazer duas em uma, por que fazer só uma de uma vez? Certo? A operação de shift é a operação que a gente vai gastar mais bits aqui, certo? Ele vai gastar esses outros 5 bits aqui. Então, a ideia geral do shift é que você pode fazer deslocamento para a esquerda ou para a direita, é claro, e você vai usar o tamanho aqui. Certo? Deslocamento para a esquerda preenche, certo? Com bit 0, deslocamento para a direita também preenche com bit 0. Você está fazendo deslocamento lógico. O que é deslocamento lógico? Deslocamento lógico significa que você só está deslocando os bits. Se você estivesse fazendo deslocamento aritmético, aí você estaria levando o bit de sinal replicado com você. Okay? Na maior parte dos nossos programas a gente vai usar deslocamento lógico aqui. Tá bom? Operação de E. Operações lógicas vocês também já viram em várias disciplinas também, né? Bit a bit. Pelo menos 404, 602. Ok, vamos lá. Só para dar uma visão geral. Tabela verdade a gente não vai falar, vocês já devem ter visto. Operações lógicas têm a cara que vocês esperam. Então nós vamos fazer um E bit a bit, vai ser exatamente um E de todos os bits separadamente. Para quem já programa em C, certo? Isso aqui equivale ao A e B, um E comercial só. Erro comum é você botar 2 E's comerciais, para quem coloca em C, né? Aí você faz que é o E completo desse cara, que não é a mesma operação, certo? Nós temos o OR é A ou B, certo? A operação NOT, na verdade a operação NOT ela é representada como NOR, e aí você coloca um 0. Você poderia fazer um NOR também, né? Botar 2 caras, não OR, faz o OR e inverte o resultado. Por que decidiram colocar esse cara? Porque era uma operação de graça para você. Se você quiser fazer o NOT, você faz. Se você quiser fazer o NOR, você já tem o NOR ali também. Então você bota um 0 para você. Ganhou mais uma instrução a mais para vocês, sem muito trabalho. E aí, o que falta para a gente, na verdade, essas operações mais básicas, eu estou passando um pouco mais rápido, porque a nossa intenção é pegar as operações que são razoavelmente diferentes. E aí nós temos instruções de saldo. Quantas instruções de saldo você acha que o Linux tem que ter? Hein? 2, pelo menos? Não por tipo. Certo? Que tipo é? Saltos condicional e incondicional. Tudo bem. Quantos condicionais você acha que tem que ter? Vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer um bingo hoje. Vamos lá. Certo? 32, não, olha. Mas foi um bom chute, certo? Não tem 32, não. Mas foi um bom chute. Depende, é um bom número, certo? E quantas instruções de salto você acha, de salto relativo que você acha que o Linux vai ter? Só uma? Não, uma também é pouco. Vamos lá. 3. Uma para menor, uma para maior, uma para igual. Bom, vamos lá. Uma eu falei que é pouco, 3 eu falei que é muito. Vamos ver quem sabe a resposta. Hein? Ok? Não, uma é pouca, 3 é muito. Vamos ver quem sabe a resposta. Certo? Depende, né? Depende é uma boa resposta. Nós temos 2 instruções de salto condicionais e uma de salto incondicional. Na verdade, a de salto incondicional a gente tem mais algumas, certo? Variações dela. Mas nós temos a instrução de salto se igual e salto se não for igual. Pronto, acabou. Como é que você salta se for maior, né? A gente vai chegar nela. Mas a priori nós temos 2 instruções no MIPS, certo? De salto. Salto se os 2 recitadores forem iguais. Então, se RS for igual a RT, você vai, certo? Para L1. E se RS não for igual a RT, você vai para L1. Essas são as 2 instruções condicionais. Ok? Como é que você faz um diferente, né? Diferente é fácil. Você tem aí. Como é que você faz o igual? Fácil. Tem aqui. Como é que você faz maior? Essa aqui é a diferença agora. Oi?
Note, mas aí que tá. Você tem uma negação da outra, né? Uma negação da outra. Oi? Se a diferença for menor que zero. Mas aí você vai ter que fazer esse monte de conta, né? É um jeito, é claro. Já achamos um jeito. O legal é o seguinte, né? Sempre tem um jeito. Às vezes você gasta 1000 instruções, mas sempre tem um jeito, certo? Em última instância, olha bem, é sério, em última instância todo o seu programa vai ser convertido em assembly. Então qualquer coisa que você faz em qualquer linguagem, dá para fazer em assembly. Certo? Compiladores existem para demonstrar. Na verdade, compiladores provam isso para você. Certo? Compiladores provam isso para você. Não é verdade? Quer ver uma outra coisa interessante? Bota 2 tabelas. Certo? Faz 2 tabelas e aí o que você faz, na verdade? Você pode pegar uma tabela de 2 dimensões, indexa o cara de um lado, indexa o outro de outro e bota uns quando você tem que ser quando é maior e bota zeros quando é menor. Você monta alguma coisa também. O grande problema é que essa tabela vai ser maior que a sua memória, então você não vai querer fazer algo nessa situação. Mas é possível fazer também. Bom, e aí nós temos uma outra instrução que é o salto incondicional, a instrução J. Fala J, label, e ele vai. Certo? Como é que a gente faz a instrução de comparação? Nós temos uma instrução a mais aqui, certo? Ok? Deixa eu só chegar nela e depois eu volto para o exemplo, porque senão a gente vai aqui. Por que a gente não tem uma instrução, por exemplo, DLT, BGE, tudo mais? No fundo, nós temos pseudo-instruções com essa cara. Branch if greater, branch if smaller, cada variação dela, certo? Só que se a gente pensar um pouquinho em termos de implementação, o hardware para maior, menor ou igual é muito mais lento do que o hardware para igualdade, certo? Então a gente está trabalhando exatamente com esse cara aqui. E esse cara aqui, ele vai tentando achar a instrução, ele pulou a instrução aqui. Eu pulei o slide errado. 2 segundos. Certo? Então, o que acontece? Não é isso. Nós temos uma outra instrução para fazer a nossa comparação. Certo? Então, a ideia geral é o seguinte. Eu só tenho instrução de salto se as instruções de salto forem iguais ou diferentes. Eu só consigo comparar 2 registradores se eles são iguais ou diferentes. Mas a gente vai ter uma outra instrução bonitinha, cujo nome é SLT. Acrônimo para Set on Less Than. O que significa isso? Certo? Vai ser a primeira vez na vida de vocês que vocês vão ver a descrição de uma instrução em Assembly sendo escrita em C para facilitar o entendimento. Ok? Mas é a forma mais fácil da gente falar. No fundo, se você fizer o seguinte, olha, Set on Less Than, T0, T1, T2, a ideia geral dela é isso aqui, como todas as outras instruções nossas. Então, o nosso pseudocódigo para essa instrução é if T1 menor que T2, certo? Então a ideia geral é o seguinte, set on less than. Ela faz uma comparação de menor. Okay? Se uma instrução é menor do que a outra, se um registrador é menor do que o outro, o que você faz? Certo? Você pega e bota 1 no T0. Caso contrário, você bota 0 no T0. Tudo bem, senhores? Ok? Bom, o que a gente faz aqui agora? Agora a gente já consegue compilar código. Olha que legal. Mas antes da gente compilar código, como é que funciona então? Você já tem algumas instruções, certo? Você já sabe fazer algumas instruções, não sabe? Certo? Vamos fazer uns exemplos interessantes para a gente? Primeira coisa é esse código. Papel, lápis, borracha, caneta, 2 minutos para vocês. Pode conversar com a pessoa do lado. Onde do lado não é tão do lado assim, não, senão fica muito alto o barulho. Ok? Depois a gente vai ter mais alguns códigos para vocês. Alguém não assinou?
trouxe papel e caneta, se quiser fazer, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 6. Coloca 8, porque tem papel floral. Vou apertar um pouquinho, cabe até mais. Sim, vocês precisam, toda vez que vocês forem escrever um código do FIPS, vocês vão ter que associar registradores. Certo? Esquecem por enquanto que eles estão em memória, não coloquem em memória e associem registradores. Sugestão, começa com S. Certo? Sugestão mais básica. Primeira variável que apareceu é o S0, a segunda é o S1, a terceira é o S2. Certo? Qualquer coisa diferente disso já começa a dificultar a sua cabeça. E anota em cima dela. Agora você vai para o código. Tudo bem? Para lembrar algumas funções, ali está faltando um nome. A priori, só bota o nome dele ali que ele vai calcular para você. Depois a gente vai aprender a calcular de verdade. Mas coloca o rótulo lá que ele salta. Tudo bem? Isso é fácil. Ó, um exemplo está aqui, ó. Certo?
Tudo bem? Tudo bom, Caio? Tudo bom? Ótimo. E aí, vamos fazer? Como é que vocês estão aí? A gente fazendo? Faz assim, ó, vocês fizeram meio que individual, duplo, aperta as pessoas. Quem já fez, fala com a pessoa do lado que não estava fazendo junto com você. Vamos ver se vocês conseguem. Não tem ninguém do seu lado assim, cara. Tem que ser com alguém, certo? Esse cara pode estar na frente, atrás, ok? Vamos ver se vocês fizeram parecido e ver se vocês conseguem chegar a um consenso. Oi? Vamos começar então? Vamos tentar fazer aqui? Certo? Primeira coisa importante para a gente fazer, certo, é fazer a comparação. A gente quer fazer o A menor que o B. Para fazer o A menor que o B, a gente vai guardar a resposta no T0 do S0 com S1. Certo? O que significa isso? Eu estou comparando. S0 é menor que S1? Se for menor, o que vai acontecer? T0 vai ter o valor 1, né? Ok? Tudo bem? Então, se for menor, T0 tem 1. Tudo bem? Se for menor, T0 tem 1. Se T0 tem 1, eu executo C igual a 5. Concordam comigo? Certo? Então, se T0 tiver 1, eu executo C igual a 5. Quando é que eu vou executar C igual a 7? Quando T0 tiver 0, né? Ok? Tudo bem? Então, eu vou fazer assim. Quando eu estou escrevendo código de if, else, for, eu gosto de colocar labels um pouco mais sugestivos. Então, tem um label else. É fácil você entender, certo? Pode usar qualquer nome, qualquer coisa que você quiser, L1, L2, L3, mas else fica bem mais sugestivo. Tudo bem? E a gente vai colocar C igual a 1, C igual a 5. Então, soma 5 com 0 e guarda no registrador 2. Então, o nosso C ali. Certo? Agora eu vou ter que pular. Uma coisa interessante é que no final do if aqui a gente tem que pular lá para baixo, né? Então,
salta para o fim e faz a cópia do set. Nós temos aqui então o nosso tudo bem? Perguntas, dúvidas? É o Ed com o imediato. Você não pode botar o imediato numérico no Ed normal. Tem a versão com U que é lançada também. Certo? Ok? Então, nesse caso aqui, a gente montou o nosso código, 1, 2, 3, 4, 5 instruções. Okay? A gente fez um if. Um detalhe importante é que as instruções aqui que eu estou sublinhando representam o conteúdo do if, né? E do else. Logo, você pode mexer e editar qualquer outro código que você quiser. A cara geral é essa aqui. Tudo bem? Bom, só mais uma coisa para vocês, então, para a gente ficar legal. Esse cara aqui, certo? Eu vou colocar igual a 1000 aqui para vocês poderem. Já teve uma vez que eu coloquei um for até 3, aí teve um aluno que escreveu 3 stores e implementou esse for. Tá certo, né? Mas então agora eu coloco 1000, que pelo menos. Se você escrever 1000 vezes no caderno, tudo bem, ganha. Mereceu, certo? Foi justo, certo? Eu não vou te dar folha suficiente na prova, então você não vai conseguir fazer assim. Pelo menos aqui nesse caso, um for. Três modelos de código para vocês. Na verdade, a nossa intenção é que vocês tenham código distinto, certo? Ok? O legal é que todo for você pode representar como while, né? Todo while você também pode representar como for. Dá para fazer do while também.
Tem um SLTI, certo? Para quem quiser. Você quer o quê? Desculpa, vamos só um de cada vez. Vamos. Imediato, você bota ele na frente. A instrução com a versão I, 2 registradores, vírgula imediato. Resolve o seu ou não? Vamos lá, só para dar um exemplo aqui, ó. A DTI, por exemplo, você tem registradores. Sete. É da mesma linha, certo? Aí você toma 7. Se quiser SLT, SLTI, bota o cara ali na frente. Só um detalhe interessante. A instrução, o imediato da instrução, era de quantos bits? Lembra quantos bits cabiam no imediato? 16, que era o resto, né? Por isso que eu dei o exemplo com 1000. Eu não dei com 100.000. Notaram? Se eu desse um exemplo com 100.000, o que ia acontecer? Não dá para botar 100.000 no imediato, né? Mas o exemplo é com 1000 roda direitinho, certo? Ok? O imediato é sinalizado, você tem 16 bits, logo ele vai na faixa de 32.000, positivo e negativo. Ok? Diga, Tiago. Oi? Como é que vai fazer o offset? Calcular o offset? Legal, legal. Aí, o certo aí é sempre implementado, né? Então, você tem que fazer. A rodada do grupo não faz nada. Você poderia calcular, poderia multiplicar o índice com 4, dentro de um grupo, por enquanto esse grupo ela com L, depois ele faz a diferença. Poderia multiplicar pela hora e fazer a conta. Eu falo mais ou menos de Se avalia, né? Você, é o destino, vamos fazer o for então?
Esse é o cara. Certo? Tudo bem? O for? Vamos lá tentar fazer esse. Os outros eu deixo como para vocês fazerem depois. Só para relembrar aqui, né, eu vou colocar o S0 no I e vou colocar o S1 no A. Tudo bem? Ok? Então a gente vai ter que zerar o I, né? Primeira coisa. Certo? 0, 0, 0. Pronto. Ok? Uma outra coisa que eu vou fazer antes desse início aqui, só para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou colocar no T0 colocar o 1000 no T0. Tudo bem? Eu vou usar o 1000 depois, então já coloquei o 1000 no T0. Eu quero checar o limite depois do meu laço, então já vou botar o T0 ali para facilitar a nossa vida. Certo? E aí a gente vai começar a rodar o nosso laço. Esse aqui é o nosso for. Certo? Então o nosso for, o que nós vamos fazer com ele? AI igual a I. Certo? Isso aqui você pode fazer com uma instrução de store. Certo? Você vai gravar o registrador I, que é o S0, no A. Ok? Na primeira iteração funcionou bem, né? Agora você precisa atualizar os valores. Então a gente vai incrementar o A. Desculpa, vou incrementar o I primeiro, né? Vou incrementar o I de 1. E eu vou incrementar o A com 4. Então eu estou andando o A com 4. Tem que lembrar que cada inteiro gasta 4 bytes. Então tem que andar o A 4 bytes e tem que andar o I também. Certo? E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Enquanto o I... Deixa eu fechar que eu já volto no store então. Tudo bem? Então, enquanto a gente tiver... Bom, só para voltar aqui então, vamos falar no store. Seu nome mesmo? Seu nome? Já entendeu? Certeza? Ok. Legal. Obrigado, Alexandre. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a cópia aqui. E uma coisa importante é que, como eu comecei a indexar do zero, então eu decidi andar esse cara aqui de zero. Decidi andar esse cara aqui de 4 em 4. E aí surgiu uma pergunta, mas eu vou ter que fazer 2 contadores? Se eu quisesse fazer isso aqui, eu poderia transformar esse cara aqui em 4000, certo? E dar um jeito de trabalhar só com um contador. Mas isso é outra história, não é o caso para vocês aqui, tá? Eu não recomendo que vocês trabalhem. Hein? Ele vai passar na primeira iteração, sim. Esse é um do while. Ele está com cara de do while, sim. Para essa iteração, eles são equivalentes. Né? Na verdade, é o seguinte: o for, na hora que você vai implementar no compilador, o compilador toma a decisão se ele conseguir pré-calcular valores. No fundo, você deveria fazer o teste no início, mas ele viu que o teste é uma constante, não vai suprir, ele faz no final. Deveria ter 2 testes para o for. Tá? Mas esse aqui ele vai converter para o do while. Ok? Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas? O que a gente vai fazer? Vocês têm dever de casa agora, não tem? Ô, louco, ó. Poxa, vocês têm uma semana inteira pela frente. Oi? Hein? Bom final de semana para vocês, de trabalho em arquitetura. Hein? Não, aqui tá. Você tem o A e o Switch para fazer para casa. Certo? E mais a lista de exercícios que está no livro, né? Está na página e tudo mais. Esse? Ok?